Exposição da Palavra de Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Amém, queridos. Eu gostaria de cumprimentar todos os ouvintes com a graça e a paz do Senhor Jesus, aos meus irmãos que estão aqui comigo, o Josafá, o Douglas. Que o Senhor abençoe meus irmãos, a todos vocês. E gostaria de dizer que é uma imensa satisfação estar aqui com a graça do Senhor e desejoso que o Espírito Santo de Deus comunique a sua palavra hoje aos nossos corações. Amados, então vamos para a palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês algo que o Senhor tem me dado a respeito do texto. Dando continuidade a esse tema abordado pelos missionários da verdade, apostasia da fé e decadência da sociedade. O assunto que eu gostaria de tratar com vocês essa noite é sobre a aparência de piedade, um assunto muito importante tratado na epístola, a segunda epístola que Paulo escreve a Timóteo. Queridos irmãos, eu gostaria de dar uma atenção especial ao versículo de número 5 do capítulo 3 de 2 Timóteo, que diz assim a palavra do Senhor: tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Se você estiver me acompanhando com a Bíblia, pode ser que a sua tenha uma outra tradução diferente da minha, que pode trazer algo do tipo: tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. É a mesma palavra do Senhor, essa palavra tão importante, a qual nós iremos falar um pouco dela neste dia. Gostaria de fazer uma breve oração pedindo ao Espírito de Deus que nos ajude. Amado Senhor, te damos graça pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade, ó Pai. E nós queremos te pedir o auxílio do teu Santo Espírito, o intérprete por excelência da palavra que ele mesmo inspirou, que ele venha, Senhor, nos ajudar a entendê-la, e que aquilo que o Senhor queira comunicar aos nossos corações, ó Deus, venha escrever na tábua dos nossos corações para não pecarmos contra ti. É isso que nós te pedimos em nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Amados irmãos, esse texto que eu acabei de ler, ele faz parte de um bloco, de uma lista de assuntos, de características que o apóstolo Paulo, ele escreve, características de pessoas, as quais ele faz uma referência ao seu amado amigo, estimado Timóteo, um jovem pastor que estava iniciando o seu trabalho ali em Éfeso. E desde a primeira epístola, o apóstolo Paulo ele vem trazendo uma série de recomendações àquele jovem pastor. E a carta a Timóteo, as duas cartas, ela faz parte de um compêndio que nós costumamos chamar de epístolas pastorais, juntamente com a epístola que Paulo escreve a Tito. E esse texto que nós acabamos de ler faz parte da segunda carta, que possivelmente foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. E basicamente ela traz uma série de recomendações para jovens líderes, que estão iniciando o trabalho evangelístico, assim como Timóteo estava. E o conteúdo dela trata basicamente disso, amados irmãos. E eu gostaria de ler aqui os versículos iniciais a partir do primeiro versículo do capítulo 3 da segunda carta até o verso que nós acabamos de ler, para nós situarmos o contexto, para nós entendermos um pouco do pano de fundo ao qual Paulo escreve a Timóteo. E diz assim a palavra de Deus: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores,
sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Amém. Essa é a palavra, uma grande exortação que o apóstolo Paulo faz àquele jovem pastor que está iniciando o seu trabalho. Paulo certamente ele sabia dos perigos que assolava aquela igreja, dos problemas dela e principalmente, irmãos, os problemas que aquela igreja sofria com a introdução dos falsos mestres que estavam ali naquela comunidade. E a importância dessas recomendações para Timóteo é de uma extrema valia, pois Paulo queria prepará-lo para que ele tivesse ciência do perigo que ele haveria de enfrentar naquele lugar. E ele pede para que ele se afaste daqueles que tinham aparência de piedade. E queridos, e de uma certa forma o apóstolo Paulo queria ensinar que o líder cristão ele deve estar preparado. Ele deve esperar por essas situações de se deparar com esse tipo de problema em uma comunidade. Mas eu não gostaria de atentar com a minha exposição para focar em conselhos que o apóstolo Paulo fez simplesmente a líderes de igreja, a líderes cristãos. Porque aquela palavra, aquele conjunto de recomendações que o apóstolo Paulo faz a Timóteo, ele também nos é importante, ele serve para todos nós. Para todos nós. Aquelas recomendações tão valiosas que o apóstolo faz ao seu estimado pastor Timóteo, também nos é muito útil. Lá na primeira carta, no capítulo 4, no verso 12, Paulo diz o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor. Então tudo aquilo que Timóteo aprenderia com Paulo, iria servir de exemplo para todos nós, servos do Senhor, que teve contato com essa palavra. E aqui o apóstolo Paulo ele traz uma exortação muito forte a Timóteo, uma exortação dentro de um contexto dos últimos dias da igreja. Pois ele diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E essa expressão nos últimos dias, ela faz referência a um período que inicia-se ali, no primeiro século, e vem até os dias de hoje. Nós podemos perceber a vastidão de degradação que a nossa sociedade está sofrendo e que os dias, de fato, têm sido muito difíceis. Homens têm se distanciado grandemente do Senhor. Pessoas têm corrido para longe de Deus cada vez mais. E isso tem dificultado muito os tempos. Queridos, e um dos pontos, como eu já havia mencionado, de grande preocupação do apóstolo com relação a esses dias difíceis, a essas dificuldades que assolam os últimos dias da igreja, seria a introdução de falsos mestres. Esse verso que nós acabamos de ler, que faz referência àqueles que têm forma ou que têm aparência de piedade, nesse contexto da epístola, no capítulo 3, Paulo está fazendo referência àqueles que introduziam-se nas igrejas daquela época e começavam a disseminar falsos ensinos e tentar se aproveitar daquelas pessoas mais vulneráveis, os falsos mestres. Embora nós sabemos que a aparência de piedade não está restrita apenas a eles, mas a qualquer pessoa. Mas no texto em questão, era disso que o apóstolo Paulo estava especialmente falando, dos falsos mestres, aquelas pessoas que envenenavam a igreja da época com a sua heresia. E aqui, meus irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, nesse verso,
especialmente o verso de número 5, nós encontramos um dos pontos mais elevados dessa degradação humana. Do clímax, o ponto culminante dessa degradação que o apóstolo Paulo começa a falar desde o verso 1 até o versículo 5 aqui, nesse verso, especialmente verso 5. Porque ele está falando, queridos, não simplesmente daquelas pessoas que vivem desgarrados do Senhor, mas ele está falando dessas pessoas que fingem servir ao Senhor, que usam o nome do Senhor em vão. E isso aumenta mais ainda a gravidade do problema, a gravidade do erro delas. Pessoas que têm aparência de piedade, pessoas que fingem valorizar aquilo que é sagrado, pessoas que vivem fingindo que estão com disposição para servir a Deus, para amar as coisas do Senhor, quando na verdade não passa de uma mentira. Algo profundamente grave, queridos, viver com aparência de piedade, e onde pessoas aceitam as verdades de Deus, onde pessoas se convertem ao Senhor e começam a praticar as suas verdades. A palavra do Senhor, ela nos mostra que nesses lugares, nesses ambientes em que as pessoas praticam as verdades de Deus, o diabo ele começa a introduzir falsos ensinos, falsos mestres, e as imitações começam a surgir. Então, não é para ficarmos surpresos se no meio dos cristãos, do povo de Deus, nós nos depararmos, testemunharmos situações envolvendo fingimentos, falsos mestres, falsos ensinos, porque a palavra do Senhor nos alertou sobre isso. E o bom Deus, no seu cuidado, nos guiando pelo seu Espírito, Ele tem nos dado livramento. Queridos, o mundo está repleto dessas imitações. Todos nós sabemos. Pessoas imitam serem fiéis a Deus. Há muitas pessoas que não têm o menor compromisso com o Senhor e não têm interesse de ter. E há outras que não têm compromisso com o Senhor, mas fingem ter. E essas pessoas estão nada mais, nada menos que atraindo a ira de Deus. Então a recomendação do apóstolo Paulo para Timóteo, se referindo a isso, é se afastar dessas pessoas, evitá-las. E a recomendação de Paulo, amados, para o afastamento de pessoas de comportamento começa no capítulo anterior, capítulo de número 2 da mesma carta. Pois a partir do verso 16 até o verso 18, no capítulo 2, Paulo diz o seguinte a Timóteo, diz assim: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé alguns. E na parte final do versículo de número 9, Paulo diz o seguinte: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Aqui são alguns dos exemplos de recomendações do apóstolo Paulo a se afastar de pessoas que trazem um falso ensino para a sua igreja. E mais adiante, no próximo capítulo, capítulo 3, naquela lista de características de pessoas infiéis, incluindo aquelas que têm aparência de piedade, consiste no ponto mais alto dessa exortação do apóstolo. Queridos, nós podemos aprender com isso a importância de nós levarmos isso em consideração. Isso pode te livrar de que a ira de Deus possa respingar em você.
E isso pode trazer uma reflexão muito sólida sobre as nossas vidas, não só em termos de nos afastarmos daqueles que têm aparência de impiedade, mas que nós possamos olhar para nós e ver também se não há aparência de impiedade em nós, apenas aparência. Queridos, uma das características principais daqueles falsos mestres é que eles não trabalhavam para promover o reino de Deus. Eles trabalhavam para promover a si próprio. A si próprio. A motivação deles era o bem a eles mesmos. Eles eram egoístas. Nós lemos no verso 2 a palavra do Senhor, no capítulo 3, que diz: pois os homens serão egoístas, arrogantes, ingratos. E ser egocêntrico era o foco, uma das características principais daquelas pessoas, daqueles falsos mestres que tinham aparência de piedade. O egocentrismo era o que movia eles. E o mundo está cheio deles, amados. O mundo está cheio deles. Infelizmente, muitas igrejas têm sofrido com eles. Infelizmente, muitas pessoas têm dado ouvido a eles. Atenção ao que eles dizem. E há um jovem pastor que conhecia profundamente a palavra de Deus, que tinha uma íntima e elevadíssima comunhão com o Senhor, alguém que tinha aprovação do apóstolo Paulo. Mesmo a essa pessoa, o apóstolo disse: destes afasta-te. Destes afasta-te. É perceptível que a preocupação do apóstolo é que eles não pudessem afetar o ministério de Timóteo. Mas não somente isso, mas que eles não pudessem ter oportunidades de afetar as almas daquelas ovelhas pastoreadas por Timóteo, para que eles não causassem danos à espiritualidade da igreja. Destes afasta-te, evita-os. Essa é a recomendação, esta é a ordem da palavra de Deus para Timóteo e para nós. A aparência de piedade é uma aparência externa e falsa de referência a Deus, queridos. Isso aborrece ao Senhor. Afasta-te é uma ordem do apóstolo dado a Timóteo. Fugir da má companhia deles é uma ordem, não é uma simples recomendação, é uma ordem. É uma ordem. No verso de número 8 do capítulo 3, o mesmo capítulo que nós estamos tratando aqui, na parte B, Paulo diz: são homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé, ou dignos de reprovação, de serem reprovados. E eles todavia não irão avante, diz o Senhor no verso 9. São homens de todo corrompidos na mente. Queridos, destes afasta-te. Essa é a recomendação do apóstolo Paulo, para que a sua mente, para que a minha mente não possa ser contaminada dessa forma. A palavra de Deus, ela é tão forte, queridos, com essa recomendação, que com estes nós não devemos nem nos reunir em nossas casas, com essas pessoas que trazem falsos ensinos com aparência de piedade. Queridos, a atenção do texto que nós estamos abordando aqui, a atenção da exposição, ela gira em torno disso, desse conselho com relação aos falsos mestres, porque é disso que o texto está falando, para não fugirmos daquilo que a palavra do Senhor está trazendo para nós, desse verso de número 5. Mas eu gostaria de que nós pudéssemos fazer uma séria reflexão profunda.
E que você possa levar isso muito a sério, queridos, porque eu penso que nós estamos vivendo em um perigo muito grande e muitas das vezes ele passa despercebido por nós. Eu não quero falar apenas dos falsos mestres, mas eu quero falar de nós. Com esse texto também nos leva a falar de nós. A importância de nós apenas não evitar, não nos afastar dos falsos mestres e não nos afastar daqueles que têm aparência de piedade. Não apenas isso, mas que nós possamos olhar para nós como se fosse através de um espelho espiritual. Será que não há aparência de impiedade em nossos corações? Pode ser que sim, e a gente nem percebeu. A aparência de impiedade, como nós acabamos de ver, é um assunto muito sério para Deus. E a advertência aqui ela é muito forte. A exortação de Paulo é muito sólida com relação a isso. E nós podemos, queridos, avaliar isso quando nós defendemos ou nós declaramos algo com relação ao que seja certo. Isso pode ser motivado por um conhecimento cristão. Muitas das vezes o nosso posicionamento ele é motivado, ele é guiado por uma consciência cristã, que provém de um conhecimento cristão que está aprisionado na nossa mente, na nossa memória. E parece que nós começamos a responder automaticamente às coisas da vida, sem levar em consideração a vontade de Deus, sem ter algo de verdadeiro em nossos corações. Por exemplo, se alguém te perguntar: você ama ao Senhor? Você ama a Deus? Qual a sua resposta? Qual a minha resposta? Nós sabemos, nós temos um conhecimento de que nós devemos amar o Senhor acima de todas as coisas, acima de nós mesmos, com toda a nossa força, nosso pensamento. Nós devemos amar ao Senhor mais do que os nossos pais. Nós sabemos disso, nós cristãos. Aqueles que não conhecem o Senhor têm a oportunidade de saber. Nós devemos amar o Senhor acima de todas as coisas. Então, se alguém te perguntar: você ama ao Senhor? E você vai ser automaticamente, talvez, levado a responder que sim. Por quê? Por duas razões. Porque você ama realmente ao Senhor, ou porque há um senso de dever no seu coração de dizer que o Senhor é o centro do seu amor. Mas quando nós fazemos isso, queridos, apenas motivado por esse conhecimento que está lá no nosso coração, e a nossa consciência nos leva a dizer que nós amamos ao Senhor simplesmente porque nós sabemos que devemos amá-lo, nós podemos estar com a aparência de piedade. Se o Senhor, na prática, no dia a dia da minha vida, Ele não é o centro, se todas as coisas que eu planejo para a minha vida, eu busco com todo o meu trabalho, com toda a minha disposição, se o Senhor não é a razão disso, se eu não faço isso para glorificá-lo, então eu posso não amar o Senhor. Outra pergunta que poderia facilitar a nossa reflexão: quem é a pessoa mais importante da sua vida? E o nosso conhecimento cristão certamente nos levará a dizer que é Deus, que é Jesus. O senso de dever nos leva a dizer que o Senhor é a pessoa mais importante da minha vida. Mas e o nosso proceder? Os nossos anseios, as nossas buscas diárias, semanais, aponta para isso. E às vezes essas coisas podem servir para
nos mostrar que nós vivemos com aparência de impiedade. Então, eu estou querendo, queridos, que nós possamos parar e tentar refletir sobre isso. Será que há aparência de piedade na minha vida? Será que a piedade na minha vida não é algo genuíno, como deveria ser? Pode ser que seja, mas pode ser que não seja. Eu estou falando isso porque isso é real. Esse risco, ele existe. Ele inunda os nossos corações. Ele envolve as nossas vidas, queridos. Se o Senhor é realmente a pessoa mais importante das nossas vidas, sim, nós levaremos uma vida preocupados, dispostos para buscar a vontade do Senhor e amar a sua vontade. E sim, nesse caso nós teríamos uma piedade genuína. Nesse caso sim, queridos, e que nós possamos ver se há aparência de impiedade em nós, e se há, que nós venhamos nos chegar a Deus. O Senhor nos diz, através do apóstolo João na sua epístola, que se nós nos arrependermos e pedirmos perdão pelos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e Ele nos limpará de todo mal. O Senhor e a sua vontade é o que você quer mesmo para a sua vida? Você está satisfeito com o Senhor e as suas bênçãos? Querido, o engano paira sobre as vidas, sobre muitas vidas, não todas. Há vidas que são guardadas pelo Senhor. Mas o engano, ele paira sobre as famílias, ele paira sobre a sociedade e ele paira até mesmo sobre muitas igrejas. O engano. E o engano pode introduzir nos nossos corações essa aparência de piedade. E que nós possamos buscar ao Senhor de coração, desejosos de descobrir a sua vontade e a sua verdade para nós. E dessa forma Ele nos purifica de todo mal, queridos. Fomos resgatados pelo Senhor para sermos santos. E é Ele que nos ajuda, que nós possamos nunca tirar os olhos do Senhor. Eu sei que é difícil, na caminhada a gente fraqueja, a gente peca. Isso é um fato. Mas as misericórdias do Senhor são enormes. O salmista diz que assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia. O Senhor é misericórdia e justo. E o Senhor pode, queridos, nos fortalecer, nos levantar, afinar a nossa vida cristã para afastar de nós aqueles que têm aparência de impiedade. Esse é o conselho, faça isso. Se você detecta falsos ensinos, pessoas que se aproximam com aparência de piedade, destes, se afaste. Mas também procure avaliar sua vida para verificar se a aparência de piedade também não ronda os nossos corações. Faça essa reflexão, queridos. Volte a esse texto para que o Espírito de Deus venha fortalecer o seu entendimento. Medite nesse texto, nesse capítulo, esses textos que têm sido expostos aqui no programa, que faz parte desse tema tão importante que está sendo abordado, e com certeza o Espírito de Deus está guiando essas exposições para falar aos nossos corações, para nos ajudar, para nos guiar, porque a coisa mais importante das nossas vidas é estar com Deus. Queridos, a gente se preocupa muito com tantas coisas, principalmente nos últimos dias. Eu ouço, né, muitas pessoas manifestarem muitas preocupações, mas para vocês terem ideia da gravidade disso, é muito melhor, querido, que nós sejamos perseguidos do que nós contribuirmos para jogar o nome de Deus na lama. Queridos,
E eu gostaria de me despedir de vocês com a exposição. Finalizo aqui nesse momento, desejoso, e que o meu coração está pedindo também ao Espírito de Deus que ele fale profundamente aos nossos corações, não só ao seu, mas também ao meu, e que o mesmo Espírito venha nos ajudar a pôr em prática a sua palavra. Agradeço ao Senhor e finalizo aqui a minha exposição.